Eu sou a aluna Gabriele Braga. E bom, galera, antes de mais nada, vamos falar de uma época em que parece que saiu direto de um filme de ficção. Bem, mas foi real, muito real. O período logo após a Segunda Guerra Mundial. Pensa só, o mundo estava de cabeça para baixo depois de toda aquela destruição. A gente está falando de um planeta que tinha acabado de passar por uma guerra que literalmente envolveu o mundo inteiro. E bem, a Europa ela estava em ruínas, o Japão tinha sido devastado por bombas atômicas e o mundo de um jeito geral parecia estar à beira de um colapso. Mas e aí, o que rolou? Como é que essa galera que estava no fundo do poço conseguiu dar a volta por cima e entrar no que a gente chama de Anos Dourados, de 1947 e 1973? Bem, esse período é como se fosse a ápice de um jogo onde tudo começa a dar certo. Foi uma explosão de crescimento econômico que parece até um conto de fadas, né? E o interessante é como tudo foi possível em um contexto tão caótico. Bem, primeiro temos que falar do Plano Marshall, que olha, foi como um cheat code para a Europa. Bem, os Estados Unidos, eles jogaram uma grana pesada para ajudar na reconstrução. Não por caridade, é claro, mas porque se a Europa quebrasse de vez, o mundo todo, ele poderia entrar em uma recessão eterna. Então, com o Marshall, a Europa Ocidental, ela começa a reconstruir e com isso a indústria vai de 0 a 100 de um tempo recorde. Bem, e não foi só a Europa que se deu esse salto. O Japão também se reconstruiu e, pasmem, se tornou uma potência econômica em tempo recorde. E o mundo todo, eles estavam nessa vibe de crescimento. Os Estados Unidos, que já tinham saído da guerra com a grande potência, continuaram nadando, abraçada nesse crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico não foi igual para todo mundo. Enquanto os países mais desenvolvidos estavam surfando nessa onda, várias outras partes do mundo ainda estavam lutando para sair desse subdesenvolvimento do pós-Segunda Guerra foi tipo aquele momento em que tudo parecia estar perdido. Mas aí, por uma combinação de fatores, o mundo dá uma guinada e entra numa fase de crescimento que parecia até exagero de tão boa. Mas, como sempre, nem tudo foi perfeito e nem todo mundo aproveitou esse bom da mesma forma. Olá a todos, eu vou falar agora um pouco sobre o impacto e o fim dos anos dourados. Bom, vamos explorar um período fascinante da história econômica e social, os anos dourados. Esse foi um tempo marcado por crescimento e prosperidade, mas também enfrentou desafios significativos, levando ao seu eventual fim. Bom, desafios econômicos e crise do petróleo. Nos anos dourados, a economia global começou a enfrentar dificuldades. Um dos principais marcos desse período foi a crise do petróleo em 1973. De repente, os preços do petróleo dispararam, impactando não apenas a indústria, mas também a vida cotidiana das pessoas. Países que dependiam fortemente do petróleo importado começaram a sentir os efeitos da inflação e da incerteza econômica. Essa crise não só abalou as economias desenvolvidas, mas também expôs a vulnerabilidade da economia em crescimento. Bom, o fim do boom econômico. À medida que os anos de 1970 avançavam, o boom econômico começou a desacelerar a inflação crescente, gerou tensões em diversos setores. As políticas econômicas que antes promoviam um crescimento acelerado passaram a ser questionadas. Os governos tentaram implementar medidas para conter a inflação, mas muitas vezes isso resultou em recessões temporárias. O aumento do desemprego e as mudanças na dinâmica de trabalho também contribuíram para descontentamento social. O que antes parecia uma trajetória ascendente começou a se desviar, levando à percepção de que os anos dourados estavam chegando ao fim. Bom, legado dos anos dourados. Apesar dos desafios enfrentados, o legado dos anos dourados é inegável. Esse período moldou, também teve
esse período moldou não só a economia global, mas também teve um impacto profundo na sociedade e na política contemporânea. As inovações tecnológicas e as transformações sociais ocorridas durante essa época ajudaram a estabelecer as bases para o mundo moderno. O aumento da classe média, as mudanças dos direitos civis e o surgimento de novas culturas foram fruto desse crescimento. Além disso, os eventos dessa época nos ensinaram lições valiosas sobre resiliência, econômicas e adaptações às mudanças globais. As crises não forçaram a repensar nossas abordagens em relação à energia, à economia e o papel do governo na vida das pessoas. Em resumo, os anos dourados foram um período de grande otimismo e crescimento, mas também nos deixaram importantes reflexões sobre os desafios que surgem com o progresso. Ao olharmos para trás, podemos entender melhor como esses eventos moldaram o mundo atual e como podemos aprender com eles para construir um futuro mais sustentável. Bom, e foi isso. Me chamo João Lucas e eu falei um pouco sobre o impacto e o fim dos anos dourados. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha um bom dia. Bom, agora eu, a Safira Cristina, irei falar sobre as transformações sociais e culturais. No período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou transformações sociais e culturais significativas que mudaram o curso da história contemporânea. Esse período ficou conhecido como os Anos Dourados, na qual ele foi marcado por uma combinação de crescimento econômico, avanços tecnológicos e mudanças sociais profundas. As sociedades ocidentais, em particular, elas experimentaram uma série de transformações que não só estabilizaram as economias, mas também alteraram o tecido social e cultural de maneira irreversível. Neste contexto, 3 grandes áreas se destacam, que é a expansão do estado de bem-estar social, as mudanças culturais e os movimentos sociais que emergiram e se fortaleceram durante esses anos. Bom, após a devastação da guerra, muitos países ocidentais reconheceram a necessidade de criar redes de segurança social robustas para evitar crises futuras e garantir a estabilidade social. Estes estados passaram a investir massivamente em segurança social, saúde, educação e habitação, contribuindo para a redução das desigualdades e promovendo o crescimento econômico. As políticas keynesianas, dominavam esse cenário, na qual promoviam a ideia de que o Estado deveria desempenhar um papel ativo na economia para assegurar o bem-estar dos cidadãos. Países como a Alemanha Ocidental e a França foram exemplos de nações que adotaram esses princípios, resultando em uma melhoria significativa na qualidade de vida de suas populações. E, por fim, os movimentos sociais e mudanças na sociedade. O contexto de prosperidade e mudança cultural também alimentou o surgimento e a consolidação de movimentos sociais que buscavam justiça e igualdade. Movimentos pelos civis, feministas e outras lutas de libertação social ganharam destaque. A estabilidade econômica, proporcionou a base para que essas causas fossem abraçadas por parcelas significativas da população, enquanto os meios de comunicação de massa facilitaram a disseminação das ideias desses movimentos. O ano era de 1968, na qual ele ficou marcado por uma onda de protestos estudantis em várias partes do mundo, simbolizando a insatisfação de uma geração com as injustiças sociais e as limitações impostas pelo sistema vigente. Portanto, concluímos que as transformações sociais e culturais do pós-guerra deixaram um legado profundo nas sociedades ocidentais. A expansão do estado de bem-estar social, as mudanças culturais impulsionadas pela prosperidade e pela revolução dos meios de comunicação e os movimentos sociais que emergiram desse contexto moldaram o mundo moderno de maneiras incontornáveis. Esse período de transformação não apenas trouxe crescimento econômico e estabilidade social, mas também desafiou e reconfigurou normas e valores, pavimentando o caminho para a sociedade contemporânea com suas complexidades e contradições. Assim, os Anos Dourados foram fundamentais para a construção das bases do mundo em que vivemos hoje.